Bem, pessoal, ainda na questão de número 10, que nós encerramos o vídeo anterior, eu prometi montar a questão 10 passo a passo com você, mostrando cada etapa, cada detalhe. Foi isso? Então, hora de cumprir a minha promessa. Vamos lá. Ó, a questão diz assim: sobre um curso de treinamento para funcionários de uma empresa que teve a duração de 3 meses, sabe-se que 1/5 dos participantes desistiram. Então, vou colocar assim, ó, X. Vamos quebrar isso aqui em duas partes. Duas partes. Os funcionários os candidatos que desistiram e os que continuaram. Ok? Quem foi que desistiu? De acordo com a questão, desiste 1/5 no primeiro mês. Então, desistindo, 1/5 de X sai. Mas se 1/5 de X desiste, quem continua? 4/5 de X. Pronto. Desiste 1/5 de X, mas continua 4/5 de X. Quem desiste, já deixa de existir no meu leque. O que me interessa agora? Os que continuaram. Dos que continuaram depois do primeiro mês, eu tenho uma parte que desiste ao longo do segundo mês e tem uma parte que continua ao longo do segundo mês. Os que vão desistir, pessoal, nesse caso, a questão fala de 1/8. Então, 1/8 desistiram no segundo mês. Então, nós estamos falando de 1/8 que estão desistindo. Pessoal, se 1/8 está desistindo, uma parte de 8 continua 7 partes de 8, 7/8. Mas cuidado, pessoal. Esse 1/8 que está desistindo não é mais 1/8 de X que está aqui no começo, não. É 1/8 dos que já tinham no mês anterior. No caso, 4/5 de X. E claro que continua 7/8 dos que eu tenho no mês anterior. No caso, 4/5 de X. Essa galera aqui, ó, que desiste, tá fora, sai, ó. Essa galera aqui, ó, sai, deixa de existir. E ficamos apenas com essa galera aqui, ó, que continuou, ó. Aqui, ó. Então, quem conclui o curso, já que não tem nenhuma desistência no terceiro mês? 7/8 de 4/5 de X. Que foi que eu fiz? Peguei e igualei a 21. Os alunos, os candidatos que terminaram o curso. Dessa forma, eu terminei de encontrar o quê? Eu terminei de encontrar 7/8 de 4/5 de X, que vai ser igual a 21. Pronto. Posso simplificar. 4 com 8, 1, e aqui 2. 7 com 21, dá 3, fica 1. Aí essa parte já é, pessoal, o que você já viu na anterior. X sobre 10 igual a 3, X igual a 30. 30 pessoas. Observe que o que eu fiz aqui foi só uma preparação para chegar no mesmo ponto. Que, claro, como eu te falei, na primeira solução já foi montado direto esse cenário para você. Legal? Então tá aí, pessoal, a questão de número 10, duas opções para você. Então aqui, ó, segunda opção. Mais passo a passo. Ok? Vamos então para a questão de número 11. Vamos dar uma lidazinha na questão de número 11. Vamos lá? Em uma prova com X questões, a nota máxima é 10 e todas elas têm o mesmo valor. Suponha que um aluno acerte 18 das 32 primeiras questões e das questões restantes ele acerte 40%. Assim sendo, se esse aluno tirou nota 5 nessa prova, então X é um número... Pessoal, vamos dar uma
grifada no que a questão está propondo. Ó, em uma prova com X questões, então tá aqui, ó. A nota máxima, 10, claro. Todas as questões têm o mesmo valor. Suponha que o aluno acerte, olha, 18 das 32 primeiras questões. Então, pessoal, ele vai acertar 18 das 32 primeiras questões. Certo? E das questões restantes, ele acerte 40%. Assim sendo, se esse aluno tirou nota 5, quem é o X? Quantas questões tem na prova? Um aviso, pessoal. Num caso como esse, você tem apenas uma variável, o número de questões da prova, X. Se você tem apenas uma variável, o teu objetivo é encontrar uma equação, porque a partir do momento que eu tiver uma equação com uma variável, eu consigo solucionar facilmente a minha questão. Você concorda comigo? Acredito que sim. Então, pessoal, é exatamente isso que eu quero que você entenda. Eu preciso ter o quê? Uma equação para conseguir montar todo esse cenário. Vamos então tentar? Vamos. Uma equação significa dizer uma igualdade, então eu tenho que ter um raciocínio para o primeiro membro e um raciocínio para o segundo membro. Você vai entender o que eu estou dizendo agora. Se esse aluno tirou nota 5, a prova vale 10, X questões. 5, a metade da nota, então a metade das questões. Conclusão, o nosso amigo acerta a metade das questões, X sobre 2. Então, quantas questões certas ele tem? X sobre 2. Eu já tenho um lado da igualdade. Só que as questões certas que eu tenho, no caso x sobre 2, tem que ser montado igual a um outro resultado. Quem vai ser esse outro resultado? Vou montar agora as questões certas de outra forma. Ó. Suponha que o aluno acerte 18 das 32 primeiras questões. Então, vou colocar assim. Ó. O meu cenário vai ser montado com questões certas. Ó. Questões certas. Pronto. Eu tenho 18. Ele já acertou 18. Mais 32 primeiras questões. Então, certas 18. E ele acerta ainda 40% do restante. Então, além dessas 18, ele também acerta 40% do restante. Como é que eu represento o restante? Se a prova tem X questões e ele já respondeu 32, o restante, X menos 32. Então, 40% do restante ele acerta. E isso aqui vai dar X sobre 2. Pronto. Muito bem. Tá aqui. Então, é esse o nosso cenário. Aqui. Vamos agora repetir, montando tudo direitinho. Lá vai, ó. Vou repetir para você ver exatamente onde é que veio toda essa equação. Eu estou montando em cima das questões certas. As questões que ele acerta. Que é mais fácil trabalhar com as questões certas que as questões erradas. Você pode dizer assim, Thiago, eu posso montar essa mesma equação considerando as questões erradas? Sim, eu posso até dizer para você como é que fica essa equação daqui a pouco. Mas entenda a maneira mais fácil. Pessoal, se ele tirou nota 5, ele acertou a metade da prova. Por isso esse x sobre 2. Só que as questões que ele acerta, no caso x sobre 2, também eu posso escrever de outra forma. Eu posso escrever assim, ó, 18, que ele já acertou, mais 40% do restante. Então, 40% de x menos 32, que ele já respondeu. Aqui. Então, resolvendo, vamos ficar com 18 mais 40%, eu posso escrever 4 sobre 10. Acredito que ninguém vai reclamar por conta disso. Vezes x menos 32 igual a x sobre 2. Pronto. Tá aqui. 40%, 40 sobre 100, simplifiquei um zero, 4 sobre 10. Vou fazer com calma. Vou multiplicar aqui, vou multiplicar aqui. Desenvolvendo, vou ficar com
18 mais 4x sobre 10 menos, 4x sobre 10 menos, multiplicando 128 sobre 10, 4 vezes 32, 128 sobre 10, tá aqui, igual a x sobre 2. Hora de tirar o nosso MMC, que nesse caso vai ser 10. Então, joga todo mundo aqui no primeiro membro sobre 10. E olha todo mundo aqui sobre 10. Aqui, 10 e 10. 10 dividido por 1 dá 10. Vezes 18, 180. Mais 10 dividido por 10 dá 1. Vezes 4x, 4x. Menos 10 dividido por 10 dá 1. Vezes 128, 128. Tá aqui. 10 dividido por 2 dá 5x. 5x. Posso então cancelar 10 com 10. Quando eu cancelo, eu vou ficar com, jogando lá pro próximo slide, 180 menos 128, 52. Então, 52 menos 4x, esse mesmo, mais 4x igual a 5x. Mais 4x igual a 5x. Vou jogar para cá, ficando com 52 igual a x. Então, x igual a 52. Quer dizer que a prova tem 52 questões. Pronto. A prova com 52 questões. Cancelei, pá, joguei para lá. Então, a prova tem 52 questões. Que nesse caso, eu tenho um múltiplo de 4. Divisível por 17 não, menor que 50 não, um primo não, e um quadrado perfeito não. Lembrando que quem tiver alguma dúvida sobre o que seria um quadrado perfeito, pessoal, o quadrado perfeito é quando você consegue ter a raiz exata. E o número 52, ele não apresenta uma raiz exata. Então, 52 vai ser divisível por 4. Tá bom? 52 dividido por 4. Dá 13, inclusive, né? Então, cuidado agora. Quando você terminar de montar essa questão, você deve avaliar o seguinte: será que a questão quer saber o número de questões da prova? Ou será que a questão quer saber quantas questões ele acertou? Ele acertou a metade da prova. Ele acertou o quê? 26 questões. Mas a questão não quer saber isso. Já que são 52 questões, ele acertou 26. A questão pergunta, então x é um número que é múltiplo de 4. Aí sim, resposta ao item A. Montamos. Vem para cá esse x, negativo, esse 4x, fica x igual a 180 menos 128. Beleza? Então tá aí. 52 questões. Muito bacana. Tá? Perfeito. Tiago, você falou agora há pouco que você também pode montar essa mesma equação, pessoal, se eu quisesse com questões do quê? Erradas. Eu posso montar? Sim. Volto a repetir. Montar em cima das questões certas é mais fácil, é mais seguro. Mas se você quiser montar em cima das questões erradas, você também pode. Vou te mostrar bem aqui, Vou até resolver para você ver que dá para fazer e sair o mesmo resultado. Vou colocar aqui, A vantagem de você ter um curso completo aqui no Eu Vou Passar é que você consegue fazer uma estrutura que normalmente em sala de aula não dá tempo. Aqui eu consigo conversar com você, mostrar outras opções, ver direitinho como pode ser feito o cálculo passo a passo. Essa é que é a grande vantagem. Olha só, vou fazer em cima agora, meus amigos, das questões erradas. Questões erradas. Aqui, Já fiz em cima das questões certas. Vou montar agora em cima das questões erradas. É possível? Sim. Eu acho um pouquinho mais difícil, assim, não é mais complicado, não. É só um pouquinho mais interessante, pessoal. Você tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Não sai tão simples como as questões certas. Mas tudo bem, vamos lá. Questões erradas.
Se o cara tira a nota 5, ele acerta a metade. Então, ele erra a outra metade. Então, se você tem x questões, ele acerta x sobre 2 e erra x sobre 2. Então, um lado da igualdade já vai ser x sobre 2. O problema é o outro lado da igualdade, que aqui, ó, eu tenho essa galera aqui. Só que agora, no lugar de montar para chegar em questões certas, eu vou montar isso aqui para chegar em questões erradas. Vamos lá. Ele acerta 18 das 32 primeiras questões. Só se ele acerta 18 das 32, ele vai errar 32 menos 18. Portanto, ele erra dessa primeira parte 14 questões. Ok? Então, você já bota aqui, ó, 14 questões erradas. Lembrando que nós estamos montando as questões erradas. 14. Se ele acerta, ó, 40% do restante, ele erra 60%. Então, 60% do restante. Então, 60% de quem? De x menos 32. Então, x menos 32. O restante, isso aqui é igual a x sobre 2. Tiago, vamos devagar. Vamos. Questões erradas. 14. Que você tem daqui, ó. 18 de 32 certas, então o restante 14. 60%, porque 40% do restante ele acerta. Como é que eu represento o restante? X menos 32 que ele já resolveu. Então, 60% ele erra. Se ele acerta 40%, ele erra 60%. Então, tá aqui. Hora de desenvolver. Vamos ficar com 14 mais 6 sobre 10 vezes x menos 32 igual a x sobre 2. Hora de multiplicar. Aqui e aqui. Olha como a matemática é bacana. Você pode escolher o caminho que você quiser. Vamos ter 6x sobre 10 menos, multiplicando aqui, ó, 6 vezes 2, 12, vai 1, então 192, dividido por 10, igual a x sobre 2. Vou tirar o MMC, no caso, 10. Então, tá aqui, ó. 10. 10 dividido por 1, 10 vezes 14, 140. Mais 6x, porque 10 dividido por 10 dá 1. Menos 192, porque 10 dividido por 10 dá 1. E aqui, 5x. 10 dividido por 2, 5x. Simplifica. 10 com 10. E vamos ficar com, nesse caso, aqui em cima, 6x menos 52 igual a 5x. Joga variável x para um lado da igualdade e 52 para o outro. Então, vai ficar x igual, ó, x igual a 52. 52 questões. Tá aqui. Não tem para onde correr, ó. São 52 questões. Eu tanto posso chegar ao resultado pelas questões certas, como também chegar ao resultado pelas questões erradas. Lembrando, pessoal, que você só vai fazer um na hora da prova. Você escolhe um e resolve. Aqui é porque, como eu te falei, é interessante discutir porque você vai mostrando outras opções de raciocínio, beleza? Então, já estamos preparando para a questão de número 12. Me acompanha? Vamos então a 12? Vamos lá. Dadas duas grandezas inversamente proporcionais, se uma aumentar 60%, a outra diminuirá quantos por cento? Nós já fizemos uma questãozinha dessa lá atrás na parte teórica, lembra? Pois é, pessoal. Vamos agora trabalhar e desenrolar com segurança essa parte, com bastante tranquilidade. Pense um pouquinho.
Lembra? O que você vai ter que lembrar? Que quando você inicia essa questão, as duas grandezas estão representando o quê? Em termos percentuais, a mesma estrutura, 100%. O que acontece? Uma aumenta 60%, a outra vai diminuir. Só que como são grandezas inversamente proporcionais, enquanto que uma aumenta, a outra diminui, mantendo a proporção. Como é que funciona? Vem cá, olha aqui. Grandeza 1, grandeza 1 e grandeza 2. Pode chamar do que você quiser, tá? Não vai ter nenhum problema. O que é que eu preciso entender? Que no início de tudo, a grandeza 1 vale 100%, a grandeza 2 vale 100%. Eu não sei o valor nem da primeira, nem o valor da segunda. O que eu sei é que em termos percentuais, o início, a base de cálculo, é o 100%. Só que uma, pessoal, de acordo com o enunciado, aumenta 60%. Então, vai para 160. Aumentar 60% quer dizer que você vai de 100 para 160. Enquanto que a outra vai diminuir. Vou chamar aqui de K. O que é que vai acontecer? Vou colocar uma seta para cima e a outra seta para baixo. Vou colocar as setas em sentidos opostos para caracterizar grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Então pronto, esse é o cenário. Uma aumenta, a outra diminui. E agora, Thiago? Boa, é hora de montar. Logo, na hora que você decide montar, vamos ver o que é que eu vou ter. Lá vai. Vamos ficar com 100 sobre K é igual a 160 sobre 100. Tiago, vamos com calma. Vamos repetir o que tu fez. Vamos. Desde o início, ó. Duas grandezas inversamente proporcionais. Se uma aumenta 60, a outra diminui quanto? Então, lembre-se, a grandeza 1 vale 100%, a grandeza 2 vale 100%. Não me interessa se essa grandeza 1 é o número 7, o número 15, o número 20, não me interessa, porque eu estou trabalhando com os valores em termos percentuais. Então, no início, pessoal, as duas grandezas estão valendo 100%, é o ponto de partida. Só que uma aumentou 60, a outra diminui, de forma, como ele disse, inversamente proporcionais, tá certo? Então, nesse caso, vamos dar uma simplificada. Ó, aí por isso que ficou assim, ó. 160, a outra K. Uma seta para cima, outra seta para baixo. Quando eu jogo para cá, ó, eu vou corrigir, ó. 100 sobre K, tá aqui, ó. E para ficar certo no mesmo sentido, eu vou inverter. 160 sobre 100. Posso cancelar um zero com um zero. Posso tirar aqui, ó, por 4. 16 dividido por 4 dá 4. 100 dividido por 4 dá 25. Estamos indo bem. Vou simplificar um pouco mais. Fiquei com 25 sobre K igual a 4 sobre 10. Observe que eu ainda tenho um pouco mais para simplificar. Por 2, 2. Por 2, 5. Nesse caso, ficamos com 2K igual a 125. O K, então, passa a ser igual a 62. Como você está vendo aqui, ó. Nesse caso, o que é que eu estou fazendo? Estou pegando 125 e dividindo por 2. Então, você passa a ter, nesse caso, 62,5%. Tudo bem? Tiago, 62%, 62,5% é justamente o item D. Eu posso marcar? Não sei. Você já leu o enunciado para saber se é isso que ele quer? Porque 62,5%, sabe o que significa? Que a segunda grandeza, que estava com 100%, agora está com 62,5%. Se a questão perguntar para quanto vai a segunda grandeza, resposta, 62,5%. Mas se a questão quiser descobrir apenas de quanto foi a redução, não, pessoal,
não é 62 mil por cento. Então, cuidado com isso aí. Tiago, vamos ler? Pronto. Uma aumenta 60%. Então, ele fala do aumento, 60%. A outra vai diminuir quantos por cento? Não, pessoal. Ao dedo, ó. A resposta não é 62 mil por cento. Embora você esteja vendo aqui, ó. Maldade, né? Só, infelizmente, eu não tenho culpa. A questão, ela trabalha dessa forma. Além do seu conhecimento, ela exige também a sua atenção. Então, o que é que ele quer? Ele quer saber de quanto foi a redução percentual. Pessoal, a redução vai ser de quanto? Vamos ver. Portanto, nós estamos falando de uma redução de, olha aqui, 100%, o início, cai para 62 mil por cento, então nós estamos falando de uma redução de 37,5%. Aqui, ó, redução de 37,5%. Que nesse caso, resposta correta, o item A. Lembrando que essa redução eu fiz aqui direto, mas o que foi que eu fiz? Só para efeito de organização. A grandeza 2 começou com 100%. Como ela para em 62 mil por cento, então eu tenho 62 mil por cento, que é o valor final, menos o 100%, que é o inicial. Então eu tenho uma redução de 37,5%. Simples assim. 37,5%. Morreu. Resposta correta, o item A. Legal, pessoal. Então, qual é a lição que nós podemos tirar da questão 12? Uma questão simples, como essas duas que você vê. Sempre. A primeira grandeza aumentou 15%, a outra vai diminuir quanto? Meu amigo, não tem erro. 100%, 100%. Uma aumenta 15%, a outra vai diminuir porque são grandezas inversamente. Na hora de montar a equação, vai inverter as frações, vai simplificar e vai chegar ao resultado. Cuidado! Vai chegar aqui resultado. O resultado que representa a nova estrutura da grandeza 2, ou seja, a grandeza 2, no final da operação, representa 62,5% do que era antes. Mas a questão não pergunta quanto ela termina, pelo menos não essa. Pergunta o quê? De quanto foi a redução. Então, nós tivemos uma redução de 37,5%, resposta correta, o item A. Legal, pessoal? Questãozinha perigosa, porque você encontra o resultado e não é bem o que ele quer. Tem que fazer uma rápida analisada. Beleza? Então fica aí a dica, volta um pouquinho o vídeo se você tiver alguma dificuldade. E no próximo vídeo, você já sabe qual é a tarefa de casa. Questões 13, 14 e 15, beleza? Tenta fazer antes de iniciar o próximo vídeo. Pessoal, forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.